Você acredita em vida após a morte? Ou melhor dizendo, você acredita em vida após a vida? Talvez a única certeza nessa vida que temos é a da morte, que um dia ela chega para todos. E que evitamos tanto conversar sobre ela. De certa forma temos um medo ou um receio de falar sobre essa passagem, sobre essa transição. De certa forma acaba sendo até mesmo um tabu social. E nesse vídeo de hoje eu trago aqui uma experiência pessoal minha que eu tive recentemente, tem cerca de um mês, um pouco mais de um mês. Eu ainda estou com o olho um pouquinho roxo, eu tive um acidente aqui, caí do telhado, bati a cabeça no chão e apaguei. Graças a Deus estou bem, estou vivo, estou me recuperando ainda e refleti bastante assim se eu traria essa experiência que eu tive, se eu compartilharia de forma pública, mas eu acredito que essa experiência ela possa ajudar a trazer mais luz sobre esse tema de como é o lado de lá. Então espero que essa experiência ela ajude. E para quem não me conhece, meu nome é Mário Dourado, esse é o canal do Caminho Sagrado, bem-vindos e bem-vindas. E se esse tema de alguma forma te interessa, te chama a atenção, eu te peço a sua ajuda, o seu apoio, para que você já deixe seu like aqui e acompanhe esse vídeo até o final, com certeza essa experiência espero que some bastante. EQM é um termo que significa experiência de quase morte. Essa experiência é relatada em várias partes do planeta, uma experiência social, faz parte do ser humano, independente da crença da pessoa, se ela acredita em Deus, se ela acredita em continuidade de vida após a morte, independente da religião da pessoa, são experiências que acontecem, que fazem parte da sociedade, né? Existem muitos relatos assim de acidente, onde a pessoa tem uma experiência de EQM. Existem muitos relatos de cirurgias, por exemplo, que a pessoa vai fazer no hospital e ela toma ali uma sedação e ela sai do corpo e observa a operação acontecendo, observa ali os médicos conversando sobre o que eles estão fazendo, a operação ali entre eles. E quando termina a operação, a pessoa ela volta para o corpo e fala: ó, vocês estavam falando sobre esse assunto, sobre isso, tal, tal, tal. Tem muitas experiências aqui, muitos relatos, né, muito conteúdo aqui no YouTube mesmo. Dá uma pesquisada, é só colocar experiência de quase morte, vocês vão ver muitos relatos assim, impressionantes, assim, que realmente comprova que não é uma viagem da cabeça, realmente é algo bem consciente, bem real, bem lúcido, e que existem provas realmente de que as pessoas vão para lá e voltam para cá. E nesse vídeo eu vou contar sobre essa experiência que eu tive. E bom, para quem não sabe, aqui no Caminho Sagrado é um sítio, como vocês estão vendo, né? E como todo sítio, tem muita árvore em volta aqui, tanto da casa quanto do salão de cerimônias, né, que é um centro ayahuasqueiro. E pessoal junta muita folha, dá muito trabalho deixar tudo aqui organizado, tudo aqui limpo. E todo ano, antes da época de chuva, eu tenho o costume de subir no telhado para limpar, para tirar as folhas, limpar as calhas, antes da época de chuva, porque quando começa a chover, fica melhor tudo limpo para dar passagem para a água. E isso é uma tarefa que eu já estou acostumado, desde sempre eu sou acostumado a subir no telhado, tudo isso, né? Claro que tomo todo cuidado, mas dessa vez foi interessante, foi diferente. Eu limpei o telhado da minha casa, e vim aqui para o telhado do salão de cerimônias. Comecei a limpar, eu estava utilizando aquele soprador que tira as folhas. Já tinha terminado tudo isso por volta da meio-dia, mais ou menos. Já estava com fome, falei, opa, terminando aqui, vou almoçar. E na última telha, na hora de descer, basicamente eu já tinha terminado. Já ia descer a escada para vir almoçar. Eu só escuto um barulho da telha quebrando, rachando.
E a partir daí começa a minha experiência. Eu não lembro da queda. Tava o rapaz aqui que ajuda a gente a cuidar do sítio, ele estava roçando aqui a grama, com a máquina, tudo certinho, ele estava de olho em mim também. Ele viu a minha queda, ele comentou que eu caí, bati a cabeça no chão, eu não lembro. Eu fiquei cerca de 5 minutos inconsciente. Então vou comentar sobre esse tempo que eu fiquei inconsciente, o que aconteceu, tá? No momento que a última coisa que eu me lembro antes da queda foi da telha trincando. E eu ainda pensei, me lasquei. Eu senti ainda, eu lembro da sensação da gravidade, de eu descendo, só que ao mesmo tempo eu senti um puxão, como se algo tivesse me puxando, me tirando do corpo. Eu não sei explicar, mas é como uma força que tivesse, enquanto o meu corpo descia, essa força ela me puxou para cima, foi o contrário da gravidade. Muito interessante essa primeira sensação que eu tive. Quando eu me dei conta, quando eu fiquei consciente, isso em questão de segundos, assim, eu já estava em um outro ambiente, eu olhei em volta, e era um ambiente muito diferente, muito bonito. Era como, imagina o Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo, só que umas 10 vezes mais bonito. Existiam muitas árvores, existiam vários caminhos, como um parque mesmo. E tinha muitas pessoas naquele ambiente. Eu lembro que vários grupos de pessoas em várias partes desse ambiente, desse parque. E atrás desse ambiente, cerca de uns 50 metros da minha frente, existia uma parede gigante, era muito grande, semelhante me lembra um shopping, sabe, uma construção enorme. Eu só conseguia ver uma parte dela porque eu estava próximo a ela, muito alta essa parede. E eu olhava em volta, era um parque com muita gente andando para cima e para baixo. Existiam grupos assim parados, conversando, grupos de pessoas. E era um ambiente muito tranquilo, inclusive. Sabe, todo mundo meio zen, assim, todo mundo tranquilo, conversando. Parecia um ambiente meio estudantil. Não sei se aquela construção era uma faculdade ou um hospital. E eu observando tudo aquilo, isso em questão de segundos, assim. A minha memória já começou a lembrar. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. O que eu estou fazendo aqui? Eu estava lá em casa, limpando o telhado, e agora eu estou aqui. O que eu estou fazendo aqui? Na hora já veio a memória da queda. Eu fiquei consciente da queda. Eu falei, eu caí. E na hora eu já comecei a pensar no desencarne. Eu falei, eu acho que eu desencarnei. Na hora começou a vir uma adrenalina, uma sensação de urgência, que eu tinha que resolver aquilo em pouco tempo. Eu tinha pouco tempo para resolver aquela situação. E então eu vi um grupo de pessoas embaixo de uma árvore mais próximo, estava cerca de uns 5 metros de mim, 5, 6 metros. Eu fui caminhando até esse grupo de pessoas, cheguei nesse grupo e falei, olha, eu estava lá em casa, eu levei um tombo, eu sofri um acidente, e eu tô aqui agora, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu preciso de ajuda, eu preciso resolver isso. Nesse momento também, eu já estava eu já estava me preocupando, pensando, né? A gente pensa nas pessoas, né? Na minha esposa, na minha mãe, aqui nos amigos. Já estava vindo uma sensação também muito difícil de interrupção
como uma interrupção de história. Eu falei, nossa, eu já estava meio que assimilando o processo de desencarne ali naquele momento. Então foi difícil assim, eu manter um equilíbrio no momento ali que eu estava, por conta dessas emoções e reflexões também que estavam vindo com tudo e me invadindo. Eu pensando, poxa, eu tenho tanta vida ainda pela frente, e agora, como é que eu vou resolver isso aqui? Como é que eu vou resolver essa situação? Então, conversando com essas pessoas ali, aquele grupo, eles olhavam para mim assim com uma cara de ponto de interrogação, assim, sabe? Eles tentando entender o que eu estava falando, e na hora eu compreendi que eles não iam ter capacidade para me orientar ali naquele momento, e eu com essa questão de urgência. Aí eu olhei em volta, me levantei um pouco, olhei em volta e reparei que próximo a essa construção, a esse complexo, né, essa grande construção, a cerca de uns 30 metros a mais, tinha como se fosse uma porta de entrada, uma portaria, e tinha um homem ali, existiam várias pessoas entrando, e essa pessoa, ela meio que organizava, ela que autorizava as pessoas a entrarem ali, ele, como se fosse um cuidador, um organizador. E então eu falei, opa, vou ali que aquela pessoa ela deve trabalhar aqui e ela vai poder me orientar. Então não fui correndo também para não parecer um doido lá no meio daquele ambiente. Eu fui caminhando meio que com pressa, me aproximei dessa pessoa e falei o que tinha acontecido. Eu falei, olha, eu estava lá em casa, eu caí do telhado, tive um acidente e eu tô aqui agora. Eu preciso de ajuda, eu preciso de orientação, eu preciso voltar. O que eu faço? Aí ele olhou para mim com aquela mesma cara de ponto de interrogação. Mas ele falou assim, olha, calma, eu vou te levar em alguém que pode te orientar, que vai saber te orientar. Então ele foi comigo, vamos procurar tal pessoa. Então a gente foi caminhando por esse parque, do lado de fora dessa construção, né? E aí ele identificou essa pessoa e falou, olha, é aquela pessoa lá, aquele rapaz, ele vai poder te orientar. Essa pessoa estava a cerca de 50 metros, mais ou menos. E aí eu, com toda aquela urgência, eu fui caminhando rápido. Na hora, essa pessoa, ela estava em volta cerca de umas 50 pessoas ali. E a impressão que eu tive, pelo que eu senti, é que ele era um professor, um tipo de professor ali, uma referência para aquelas pessoas. Ele estava ensinando aquele grupo de pessoas ali. E eu fui caminhando, conforme eu caminhava, eu ia pensando, poxa, como é que eu vou acessar ele? Sendo que existe todo esse grupo em volta, estava meio que apertado assim, né? E eles iam caminhando ali naquele parque, eles estavam caminhando todos juntos em grupo ali. E conforme eu fui me aproximando, a impressão que eu tive é que ele me sentiu minha energia, uma energia diferente naquele ambiente, e na hora ele olhou para trás e olhou fixamente para mim, e de lá onde ele estava, ele até se levantou um pouco para que eu visse ele. E ele falou, não, você ainda não, você volta, você volta. Na hora que ele falou, você volta, eu acordei aqui. Mas com tudo isso na minha memória, com tudo isso fresco ali, né? Tão real quanto esse momento aqui, tão real quanto isso aqui, pessoal. Apesar que era bem mais bonito o lugar lá. Eu lembro que parecia ser de tarde nesse ambiente, eu via pelo ângulo de luz ali do sol, tinha sol, eu lembro dos aromas, da sensação térmica, eu lembro da energia do lugar, era um ambiente assim muito tranquilo, todo mundo zen, uma sensação de leveza e de paz assim. Isso externamente, tá? Eu lembro dessa energia, dessa sintonia.
e ao mesmo tempo dentro de mim estava essa angústia, eu estava angustiado querendo resolver aquela situação. Quando eu acordei aqui, eu estava sozinho, o rapaz que estava me ajudando aqui a limpar o sítio, ele estava roçando, ele presenciou o acidente, o momento da queda, ele foi buscar ajuda com o vizinho, então eu acordei nesse momento, eu estava sozinho, e eu estava tão impactado com essa experiência que eu percebi que eu tava deitado, vi um pouco de sangue na minha blusa, mas eu fiquei tranquilo. Eu falei, nossa, eu acabei de ter uma EQM, uma experiência de quase morte. Eu não estava nem ligando para o acidente, bem dizer, de tão impressionado que eu estava com essa experiência. Eu mexi as mãos, falei, opa, tá tudo bem. Mexi os pés, falei, nossa, tô sozinho aqui, não sei onde o rapaz está, eu vou me levantar. Eu estava um pouco zonzo ainda da batida, começando a sentir o corpo, as dores no corpo. E eu fui, lavei o rosto. Na hora que eu estava lavando o rosto, minha esposa chegou com o carro. Eu entrei no carro e a gente foi para o hospital, né? Fiz uma tomografia e apareceu, deu para você ter ideia da seriedade do acidente, deu politraumatismo. Então eu trinquei o crânio em 3 partes diferentes, foram pequenas trincas, tá? Tem uma que foi um pouquinho mais grave, mas graças a Deus não teve nenhuma infiltração de sangue, nenhum tumor, nenhuma hemorragia, né? Tô me recuperando bem, tô mais tranquilo, desacelerei. Fiquei no hospital por cerca de 16 horas, fiz outra tomografia depois, também sem novidades, e me deram alta. Eu vim para casa, né? E estou me cuidando desde então, mas refletindo sobre toda essa experiência. Eu não saberia te dizer se foi sorte ou se foi azar. Eu acho que um pouquinho dos dois. Sorte por ter uma experiência incrível dessa, e talvez azar pelo acidente. Eu lembro que durante a experiência eu meio que já estava compreendendo que eu tinha desencarnado, inclusive, que eu poderia realmente não voltar mais para esse plano aqui, ficar lá, né? E isso de certa forma ainda mexe comigo. Então vou trazer aqui também algumas reflexões assim sobre a vida, né? Sobre essa passagem da vida, sobre essa experiência, coisas que eu venho refletindo ao longo dessa recuperação, ao longo desses dias. E assim, para quem já acompanha aqui o canal, sabe que a gente fala sobre a utilização da ayahuasca, né? Que é uma medicina sagrada, que vem lá da floresta, dos povos indígenas, né? E a ayahuasca ela é uma ferramenta incrível de conexão com a espiritualidade, de autoconhecimento. E eu já tive muitas experiências assim profundamente espirituais com a ayahuasca. Essa, para mim, já não é mais uma questão de crença, de eu acreditar se existe vida após a morte, principalmente depois dessa experiência que eu tive. Mas eu bebo ayahuasca há cerca de 20 anos, e ao longo desses anos eu já tive experiências assim incríveis que realmente me dão certeza sobre essa continuidade da vida, que ela não acaba aqui, que existe simplesmente uma transição e que a vida ela continua do outro lado. Depois desse acidente, assim, uma coisa que mudou muito em mim foi a valorização da vida. É algo assim que eu tô agradecendo diariamente, o tempo todo. Eu já era muito grato, o simples fato de estar aqui, de poder estar vivo, de poder estar tendo essa experiência nesse plano. Mas essa sim eu agradeço profundamente, é um estado de gratidão muito grande mesmo, a cada dia assim, pela oportunidade de estar aqui nesse momento, de estar vivo, independente dos boletos, independente dos problemas, independente dos desafios que a gente tem na vida, que eu tenho, que eu passo também. O simples fato de poder estar aqui, de poder viver mais um dia, de poder observar a mata, de poder ter a companhia dos
dos meus amigos, da minha companheira, da minha família, dos meus cachorros, até nisso eu pensei, né? E então esse é um ponto assim que mudou em mim o valor assim da vida de cada dia, porque realmente eu não sei, a gente não sabe realmente, né? A gente quer que a gente viva 80, 100 anos, mas a gente não sabe realmente. Agora a gente está aqui, mas a gente não sabe amanhã, não sabe depois de amanhã. Às vezes um tombinho besta aí, um acidente que a gente tem, a gente, de repente, a gente vai para o lado de lá e não tem mais a possibilidade de voltar para cá. Então, esse ponto da gratidão, assim, tá muito forte e espero que continue mais e mais, porque realmente eu sou muito grato por poder ter voltado. Mandaram eu voltar, né? E poderiam ter falado, ó, Mário, agora já era, você desencarnou, agora é do lado de cá, a história continua, a vida que segue, mas é do lado de cá. É virar a página e vamos tocar o barco, né? E graças a Deus me mandaram eu voltar e eu posso estar aqui desfrutando novamente dessa história minha, desse caminho meu nessa vida. E poder dizer assim que como a gente acredita que a gente vai viver 80 anos, 70 anos, 100 anos, né? Vai saber, né? A gente desvaloriza a vida, né? A gente perde muito tempo com besteira, reclamando da vida, amaldiçoando a própria vida. Ai, que a minha vida não presta, que minha vida é pesada, que você fica se magoando, você fica blasfemando a sua própria vida, né? Você fica fofocando dos outros, perdendo tempo, enchendo o saco de todo mundo. E a vida ela é tão preciosa. Se a gente vive dessa forma, a gente realmente não está apreciando, a gente realmente não entende o valor da oportunidade de estar aqui. Problema todo mundo tem. Problema todo mundo passa, desafio todo mundo passa e eles fazem parte da vida. Eles fazem a gente crescer. Agora o problema tem aquela história, né? A vida ela é uma só. Você pode escolher passar por ela ou reclamando ou abençoando, agradecendo em estado de gratidão, né? A opção é nossa, a vida vai ser a mesma, né? Agora você pode escolher se você vai viver ela reclamando, angustiado, amargurado, ou se você vai viver em estado de gratidão, porque problema sempre vai ter, eles sempre vão fazer parte da vida, né? Então que a gente possa desfrutar cada vez mais, entender o valor cada vez mais e poder agradecer cada vez mais o simples fato de poder existir e de estar vivo. Outra reflexão muito importante e profunda também, que eu gostaria de deixar aqui, eu tive uma experiência onde eu estava em um bom lugar, em uma boa frequência. Eu poderia muito bem ter ficado lá. Para mim não haveria problemas, assim, por conta da sensação boa que eu sentia. Eu sentia que lá realmente era um lugar bom, legal, assim. E eu refleti muito sobre isso, né? Eu mesmo comecei no caminho espiritual, eu tinha 20 anos, acho que 19 para 20 anos, eu era novo. E desde então, cerca de 20 anos depois, eu tenho me engajado, eu tenho me esforçado nesse caminho, isso humildemente falando, tá? Eu não sou nenhum santo, tenho muita coisa para melhorar, mas eu tenho me esforçado muito nesse caminho de autoconhecimento, na prática em ser uma pessoa melhor, tirando assim essa fantasia, essa mistificação que a gente faz com o plano espiritual e procurando viver mais na prática, no meu dia a dia, na minha vida, com a minha família, com meus amigos, com a sociedade. E acredito que graças a isso eu pude ir para essa frequência onde eu estava. Eu achava que eu ia para uma aldeia indígena, assim, ia ser um barato, né? Ia ser muito bom, mas não. Eu fui para esse local, né? E a frequência lá era muito boa, de energia, né?
Mas eu gostaria de dizer que não é porque todo mundo que morre, né? O kardecismo ele fala muito sobre isso, o espiritismo, inclusive essa experiência ela tem muito a ver com isso. Não sei se vocês já viram o filme Nosso Lar, tem um livro também, né? Onde eles falam sobre as cidades astrais, né? E eu tenho certeza que esse ambiente que eu fui era uma cidade dessas, uma cidade astral, né? Não sei se era Nosso Lar, não sei se tinha outro nome, mas eu pude sentir isso. E eu diria que essa experiência que eu tive, esse bom lugar que eu experimentei, que eu fui, é por conta desse trabalho interno, de autolapidação, de transformação, de persistência, de continuidade, de calma, de humildade. Tudo isso eu acredito que criou essa frequência. O Espiritismo fala que a gente vai para onde a gente vibra. Então, se você está vibrando em uma frequência densa aqui do mundão, de droga, de, de violência, de abuso, de tudo isso que tem no mundo aí, dessa loucura toda, eu provavelmente, se eu tivesse nessa frequência de droga, de álcool, coisa que eu já fui antes, já fez parte da minha adolescência, tudo isso também, com certeza eu ia para um outro lugar, para uma outra vibração, porque tudo é atração, tudo é conexão, né? Vibração, então a gente vai para onde a gente vibra, a lei da atração, né? Então a gente poder vibrar, né? A gente buscar enquanto em vida se melhorar como pessoa, buscar se espiritualizar como ser humano, buscar o autoconhecimento, tudo isso é muito importante para que quando chegue esse momento da passagem, a gente vá para um bom lugar, um lugar com uma frequência boa, positiva, que a gente vibre e ressoe nessa frequência. Né? Eu estou aqui ainda, tenho a oportunidade, olha que maravilha, de poder me melhorar ainda mais e mais. Né? Espero que ainda tenha muito tempo de caminho ainda, e para que eu possa realmente me melhorar, me lapidar cada vez mais e mais, porque eu entendo que esse é o grande sentido de estar aqui. E não ficar juntando bens materiais, não viver em um mundo superficial de aparências. Eu estou aqui para me desenvolver, para amadurecer, para aprender, para passar por desafios e poder, de certa forma, passar por eles. Então eu diria que talvez não superar, mas aprender com esses desafios. Eu não sei se tem como superar todos os desafios. Tem coisa que a gente é difícil de superar, mas tem como a gente aprender com tudo isso que a gente vivencia aqui. Né? Eu acredito que a vida é um grande aprendizado. A gente não está aqui para ser... A vida não tem muito a ver com ser feliz. Eu vejo que é meio infantil pensar dessa forma. Né? A vida tem a ver com amadurecer. E amadurecer tem a ver com você aprender a lidar com os desafios da vida, com os bons momentos que a gente passa, que existem e são maravilhosos que a gente tem na vida, mas também com os momentos difíceis e desafiantes e como a gente pode aprender com tudo isso. Eu acho que tem mais a ver com isso, faz mais sentido para mim dessa forma. Então gostaria de dizer também, se você está assistindo esse vídeo e já pensou em tirar a sua vida, fazer alguma besteira desse tipo, que esse vídeo não sirva de motivação para isso. Não pense que se você interromper a sua história aqui, você vai para um bom lugar. Pode ir também, mas realmente não tem como afirmar. A gente vai para onde a gente está vibrando. Se você está vibrando culpa, se você está vibrando medo, pense bem antes. Você está tendo a oportunidade de trabalhar essas questões, de olhar para dentro e trabalhar com calma e acolher tudo isso, e desenvolvendo e trabalhando tudo isso, e perdoando e ressignificando tudo isso com o tempo, com paciência. Não existe uma saída rápida, um corte rápido, tá? Invista o seu tempo em se desenvolver como pessoa, como ser humano. Busque terapias, busque se espiritualizar cada vez mais. Não pense em achar que você cortando essa vida aqui, a nossa dor termina. Talvez não termine, talvez continue também, porque a gente carrega tudo que a gente tem dentro para o lado de lá. Isso é um fato.
E outro ponto também muito importante é sobre a realidade em si. Né? A gente entende muito pouco de tudo isso aqui que nos cerca. A gente não sabe o que é real, o que é verdade. A nossa mente ela não cabe tudo dentro da nossa cacholinha, da nossa cabeça aqui. Né? E se esse tema sobre a realidade, sobre tudo isso que nos cerca, como a gente compreende o que é a realidade em si, te interessa, eu peço que assista esse vídeo aqui. Nos vemos em alguns segundos.